Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Em um novo vídeo, curtam e compartilhem, se inscrevam também para receberem as notificações. Hoje nós discutiremos um assunto internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou as tarifas, as sobretaxas de importação de produtos chineses no valor de 100 bilhões de dólares. Mais de 400 produtos, cerca de 437 produtos. Mais de 100 bilhões de dólares, ou quase 100 bilhões de dólares. Isso é um número significativo, pois em 2017 as importações americanas da China, quer dizer, os produtos que os Estados Unidos importam da China, chegaram a próximo a 467 bilhões de dólares. Então é um número significativo. O Donald Trump já tinha sobretaxado 360 bilhões. Só 100 bilhões dos produtos chineses importados pelos Estados Unidos ainda não estavam sendo taxados. Quer dizer, uma guerra comercial em larga escala. Então ele agora promove esse recuo de 100 bilhões de dólares, como eu disse a vocês, um recuo significativo, e nós vamos analisar o porquê desse recuo. Há negociações entre o setor comercial da China e o setor comercial dos Estados Unidos. A delegação chinesa tem discutido a possibilidade de importar mais produtos agropecuários americanos. Isso é algo interessante. Os Estados Unidos dependem profundamente para que não haja um desajuste de sua economia, inclusive um desajuste social. Com a migração do campo para a cidade em larga escala, que a sua agropecuária continue a funcionar e a exportar significativamente. Ela é uma agropecuária essencialmente concorrencial da agropecuária brasileira. Então é uma má notícia para o setor do agronegócio brasileiro que a China possa ceder nesse mecanismo de importar, em ampliar suas importações dos Estados Unidos. Outro aspecto interessante é que a gente, avaliando a qualidade das exportações chinesas para os Estados Unidos, nós vemos algo extremamente surpreendente. 50%, mais de 50% do que os Estados Unidos importam são máquinas e equipamentos, sem contar com o setor de transporte, com bens de transporte, produtos químicos, metal. Então você tem uma soma significativa, muito mais da metade, quase 60% ou 60% das importações americanas vindas da China são de máquinas e equipamentos. Quer dizer, é uma economia que depende cada vez mais, para que sua própria indústria funcione, que as importações da China sejam altas. O que é que significa? Significa que esses 100 bilhões de dólares facilitarão, obviamente, as importações da China, mas esses 100 bilhões não são cobrados dos chineses, eles são cobrados das empresas americanas. Então, Trump, ao retirar vamos dizer, essas tarifas, ao reduzir as tarifas ou retirar de certos produtos, o que ele está fazendo é reduzir o preço cobrado de empresas americanas ao importarem bens, mercadorias chinesas, né? Isso é um fato significativo. E por que Donald Trump faria isso? A partir daí a gente começa a analisar, não simplesmente por um modelo econômico formal, mas vamos analisar a partir do grande pensador Karl Marx. Na obra O Capital, Marx expõe, lá no livro terceiro, que o capitalismo tem uma lei tendencial à queda da sua taxa de lucro, ou seja, ele tem uma tendência a uma queda do lucro, né, da taxa de lucro. Bem, essa tendência já era identificada antes, em 1776, por Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações. A abreviação do título é A Riqueza das Nações. Ele diz que quando aumentava a concorrência, os preços caíam e havia uma tendência à queda da taxa de lucro, que seria compensada com colônias. David Ricardo, economista inglês,
vai nos seus princípios de economia política e tributação, 1815, 1817, dizia a mesma coisa, que é preciso liberdade comercial para que haja especialização dos países na produção de certos bens, e isso garantiria a taxa de lucro. Marx diz que essa é uma tendência natural do capitalismo, uma tendência, vamos dizer, natural não, histórica do capitalismo, a queda da taxa de lucro. E que os capitalistas adotavam 6 medidas básicas para tentar repor essa taxa. Em outros vídeos nós discutiremos as outras medidas, porque nós passaremos a acompanhar e a averiguar a tendência do capitalismo a uma crise ou ao crescimento a partir dessas 6 medidas. Hoje nós abordaremos uma que está especificamente ligada às medidas tomadas por Trump, tanto ao sobretaxar os produtos chineses, quanto agora a liberar esses 100 bilhões de dólares dessa sobretaxação. Uma das medidas para restaurar a taxa de lucro, ou as taxas de lucros das empresas capitalistas, é a ampliação do mercado mundial. É uma das 6 medidas. Ou seja, quando Trump restringe o mercado mundial, inicia uma guerra comercial com a China, ele faz com que a taxa de lucro interna, inclusive das empresas norte-americanas, caísse. Isso se torna cada vez mais complicado ao longo do tempo. Medidas de longo prazo, à medida em que se estendam no tempo, de restrição do mercado mundial, levariam inevitavelmente a uma crise capitalista. Então Trump precisa recuar. Adota o perdão de 100 bilhões de dólares sobre parte das importações vindas da China, para o benefício de suas próprias empresas. Ele não está fazendo concessões à China, ele está concedendo às suas empresas para que suas taxas de lucro possam se elevar. Então ele precisa desse mecanismo, ele precisa que as importações de máquinas e equipamentos, principalmente, mas até luzes de Natal estão contempladas nesse perdão. Ele precisa que esses produtos cheguem mais baratos ao mercado americano, para que as empresas americanas possam manter os níveis dos seus lucros, manter suas taxas de lucros em patamares aceitáveis para o capital. Então, Trump, na verdade, está fazendo uma concessão não à China, mas ao seu próprio capital, às corporações internas americanas que viram declinar suas taxas de lucro. Então, esse é um primeiro aspecto. Vamos analisar a economia. Essa é uma das medidas, das 6 medidas, que o Marx chama de medidas contratendenciais ou medidas contrarrestantes, como é traduzido em português aqui do Brasil, contrarrestantes para combater a queda das taxas de lucro. A taxa de lucro, nós iremos acompanhar ao longo dos próximos vídeos, numa série de análises, ela é o elemento central para a existência do capitalismo, determinando inclusive sua organização política e social, né, e jurídica. Bem, então o Donald Trump concede o perdão dessa sobretaxação, estabelece um retorno dos produtos chineses à parte do mercado americano, e é exatamente a parte do mercado americano que depende intrinsecamente, essencialmente, fundamentalmente das importações vindas da China. Parte da indústria americana poderia parar de funcionar se esse mecanismo de guerra comercial continuar ao longo do tempo. Então, aquilo que parece uma concessão, aquilo que parece um perdão quase de imperador romano àqueles gladiadores na arena, aquele perdão dado aos produtos chineses, no fundo, é um recuo estratégico, não somente tático, um recuo estratégico para permitir que a indústria ainda estabelecida em solo dos Estados Unidos possa manter suas taxas de lucro altas e não entrem num período de colapso. Não esqueçamos que as indústrias americanas, parte grande das corporações americanas, tem sobrevivido de operações financeiras para manter a sua lucratividade.
que nós explicaremos mais adiante. Isso tem sido chamado dentro dos Estados Unidos como empresas zumbis, que dependem mais do mercado financeiro para sobreviver do que das suas vendas, da demanda interna, das suas operações comerciais. Então nós estamos num momento extremamente importante, primeiro, para compreender o funcionamento do capitalismo, segundo, para entender como nós podemos usar a teoria descrita em O Capital, Crítica da Economia Política de Karl Marx, para acompanhar o desenrolar, os fatos cotidianos do capitalismo atual. Obrigado, curtam e compartilhem como eu pedi e vamos aos próximos vídeos.